Olá, estou gravando esse vídeo da nossa aula 3, a parte que eu não gravei enquanto a gente estava tendo a aula online. Eu estou gravando aqui novamente para quem não estava online, quem quiser depois tirar dúvidas. Vai ser essa primeira parte gravada e vai ter um corte no meio do vídeo e seguir com o vídeo durante a execução da aula, que foi a parte que eu tenho gravado. Então vamos começar. Na aula de hoje a gente vai falar sobre agrupamento e agregação de dados dentro de uma tabela e, por último, vai falar de associação entre tabelas, como associar dados entre tabelas e acessar várias tabelas simultaneamente. A primeira agregação que a gente vai ver, a agregação mais simplesinha de todas, é a função count, que é uma função do SQL que conta registros de uma query. Basicamente é isso, principalmente nesse formato aqui primeiro que a gente está vendo, que é o count asterisco. Você tem uma query, e aí se você selecionar o count asterisco dessa query, ele vai te retornar o valor de quantos registros foram carregados por essa query. Então, se eu fizer aqui select count asterisco from customer, ele vai contar para mim quantos registros tem ali na tabela customer. Quando eu estou falando de registro, é a mesma coisa, é sinônimo para linha. É só um nome mais abstrato de descrever quantas linhas. Quando você tem tabelas, registros são as linhas. Lembra lá que a gente conversou na primeira aula sobre isso. Nas bases de dados relacionais, as colunas são atributos e as linhas são registros. E você pode fazer igual essa primeira aqui, selecionar a tabela inteira, ou você pode usar o where para contar quantos registros atendem uma condição, que é esse segundo exemplo aqui. Quando eu coloco where artist ID igual a 150, 150 é o U2. Se vocês consultarem lá a base de artistas, lá na nossa base, 150 é o U2, e aí eu estou contando quantos registros na tabela álbum tem o artista ID igual a 150. E aí eu estou contando elas, e aí tem um comandozinho novo aqui que vocês ainda não viram, que é o as. Esse as, você está renomeando aquela coluna que está vindo aqui antes. Só que você só renomeia no contexto da query. Para aquela query, esse count asterisco vai ser chamado com esse nome de coluna aqui, U2 albums count. Tá? Isso aqui pode ser feito sem o as. Se você pôr um dado aqui para ser carregado em um nome, ele vai considerar como se tivesse o as, mas o as deixa mais claro isso. E o as ele pode ser usado aqui no select para renomear uma coluna, ou você pode usar no from também, por exemplo, para renomear um álbum. Quando a gente for fazer join, por exemplo, que é juntar várias tabelas, isso pode ser interessante. Renomear uma ou duas das tabelas, porque todas as referências às colunas, você tem que pôr o nome da tabela junto. E às vezes o nome é grande, você pode abreviar ele ali só no contexto da query. Então aqui a palavra-chave as permite renomear uma coluna no resultado da query. Um exercíciozinho aqui para quem quiser fazer. Essas são as respostas que cada um deles vai dar. Se vocês quiserem fazer, pode pausar aí o vídeo e tentar fazer essa prática. Basicamente vai usar o count asterisco em todos esses, só que alguns você vai, tipo, esse 2 aqui você vai ter que filtrar o país pelo Brasil. A 3 você vai ter que filtrar com like da porcentagem, mas em todas você vai dar um select count igual aqui nesses exemplos. Uma outra forma de fazer essas
agregações é agrupar antes de agregar. E como é que você agrupa? É com o Group By. Quem já tiver usado o Group By lá no Pandas, funciona de uma maneira muito parecida ao Group By do Pandas. Você diz uma coluna para ele agrupar e ele vai pegar todos os registros que têm o mesmo valor nessa coluna e juntar eles. E aí você pode agregar os valores dessa coluna. Por exemplo aqui, vamos para o exemplo que fica mais fácil de enxergar. Eu estou dando um select aqui na tabela álbum e eu estou agrupando pelo artista ID. Então ele está pegando todas as linhas que tem o mesmo artista ID juntando e eu estou pegando o count disso. Então qual vai ser o resultado aqui dessa query? Vai ser uma coluna com um artista ID só, não vai ter nenhum artista ID repetido, mais que na tabela álbum a gente tem. Ele não vai estar mais repetido. E para cada artista ID, ele vai ter uma contagem de quantos registros tem na tabela álbum com esse artista ID. E esse agrupamento ele pode ser feito com uma ou mais colunas. Quando você faz com mais colunas, ele faz todas as combinações dessas colunas que existem na tabela. Então, quando eu coloco aqui no segundo exemplo, Group By Country e State, ele vai pegar todas as combinações de país e estado que existem na tabela e vai fazer o agrupamento por isso. E aí aqui eu estou agregando esses dados com um count. Eu estou contando quantas linhas tem para cada país e estado na tabela. Vocês podem rodar essa query aqui lá no SQL, vocês vão ver o resultado dela. Vai dar, cada linha vai ser um país e um estado e a contagem de quantas pessoas tem aquele país e aquele estado. E o Group By ele pode ser usado com o Order By também. Você pode usar de duas maneiras. Você pode dar um Order By nas colunas que você está agrupando. Então, nas colunas do Group By, que é esse primeiro exemplo aqui, é o mesmo exemplo aqui do slide anterior, só que agora eu estou ordenando primeiro por país, depois por estado, em ordem alfabética. Ou você pode ordenar por alguma agregação. No caso aqui, eu estou nesse segundo exemplo aqui, que é também parecido com o do anterior, mas aqui eu estou renomeando o count asterisco, que é a contagem de quantos álbuns cada artista tem, eu estou renomeando como number of albums e estou passando esse number of albums no order by. Estou usando ele aqui para ordenar em number of albums decrescente. Então a primeira linha na resposta vai ser o artista com mais álbuns e assim sucessivamente. Tá? Então tem essas duas maneiras que você pode usar o Order By com o Group By. Você pode usar nas colunas originais, nas colunas que você está agregando ou em algum dado já agregado. E a gente viu o count asterisco, mas existem outras funções de agregação que a gente pode usar nesse contexto. A gente vai ver algumas delas, existem outras, mas as mais importantes, o count a gente já viu, mas tem um outro uso do count, tá? O count, quando você coloca o count asterisco, ele vai te retornar quantas linhas existem aquela query retornou. Ele vai contar quantos registros retornou. Quando você especifica uma coluna, ele vai pegar o resultado daquela query, olhar para aquela coluna e ver quantas linhas daquela coluna são não nulas. Então ele vai contar quantas linhas não nulas tem naquela coluna. Se uma linha, aquela coluna é nula, ele não conta. Então são esses os dois principais usos aí do count. Esse count aqui com a coluna, ele é bem parecido com o not na do Panda. Você colocava lá df
PDF, o nome de uma coluna. E aí você dava um not para isso aqui retornava se a coluna é nula ou não. Você pode dar um sum aqui para contar quantas não são nulas. Isso aqui seria o equivalente a isso aqui no Pandas. Além do count, a gente tem o sum, que soma todos os valores daquela coluna. Então aqui, por exemplo, nessa primeira, eu estou somando todos os totais de vendas na tabela invoice. Nesse segundo aqui, eu já estou fazendo um agrupamento antes de somar. Então eu estou selecionando aqui na tabela track, eu estou agrupando pelo álbum e ordenando pelo álbum. E eu estou mostrando aqui o álbum ID, que é a ID do álbum. E eu estou somando a coluna milliseconds. Essa coluna milliseconds aqui é a duração de cada faixa. Quando eu somo todas as faixas de um álbum, eu estou pegando aqui a duração do álbum em milissegundos, tá? Porque a coluna original estava em milissegundos, eu não fiz nenhuma manipulação aqui, tá milissegundos. Só que eu posso tirar isso de milissegundos. Eu posso fazer operações aritméticas nas colunas. O SQL ele aceita isso. Então o que eu estou fazendo aqui é pegar, dividir para converter de milissegundos para segundos. 60 mil é exatamente a diferença. Um segundo tem 60 mil milissegundos. E renomeando aqui para álbum minutes, para não ficar esse nome horroroso aqui, ele colocaria esse nome aqui na coluna. Uma observação que eu quero que vocês façam, inclusive é para vocês testarem aí com a base de dados, qual o resultado, que tipo é o resultado aqui dessa coluna aqui. Ela vai estar inteiro, né? E se eu quiser esse tempo em float, que eu quero a casa decimal dos minutos, não me adianta ter só um minuto. 3 minutos pode ser 3 minutos e 1 segundo ou 3 minutos e 58 segundos. E aí, para eu forçar isso aqui a ser um float, eu tenho que pôr um ponto zero aqui no 60 mil. Porque essa coluna aqui é inteira, essa coluna milissegundos, e eu dividi por inteiro. Então, por padrão, o SQL mantém o formato das duas colunas. Se você transforma uma das colunas em float, e aí o resultado fica em float. Então, se eu dividir por 60 mil ponto zero, eu estou forçando ele a me voltar em float. Tá? Já a gente vai ver como configurar melhor o float para limitar a casa decimal, esse tipo de coisa. Uma outra função agregadora é o AVG. O AVG ele pega o valor médio, a média aritmética aí da coluna. Então aqui, o primeiro exemplo, eu estou pegando o valor médio das invoices. No segundo exemplo, eu estou pegando o valor médio de cada álbum. É praticamente a mesma query aqui do exemplo anterior, só que eu estou pegando o valor médio aqui de cada álbum em segundos, que eu estou fazendo a operação aritmética aqui para dividir. Essas operações, inclusive, elas podem ser feitas entre colunas também, tá? Por exemplo, se você quisesse fazer o máximo vezes o mínimo, já a gente vai aprender o max e o min. Você pode fazer entre qualquer, ou uma coluna menos a outra. Isso tudo aqui você pode fazer dentro do select. Aqui usando as 3 funções agregadoras, tem um errinho aqui, eu usei o sum 2 vezes, mas o sum para pegar quantos minutos o álbum tem, o AVG para pegar a duração média em minutos, e o count me diz quantas faixas aquele álbum tem.
E isso aqui ordenado, ó, eu ordenei aqui já nos números agregados. Eu ordenei primeiro no track count e depois na duração no álbum minutos, tá? Vocês podem executar essa query e vocês vão ver que vai voltar lá o álbum com maior número de faixas e decrescente vai ter os minutos. Se dois álbuns tiverem o mesmo número de faixas, ele vai estar ordenado pela duração. Aí só um parêntese aqui, esse resultado aqui, esses números vão estar bem feios, tá? Porque ele vai pôr um monte de casa decimal que a gente não precisa. E aí, para não imprimir esse monte de casa decimal, a gente usa o comando round. A gente joga o resultado aqui da divisão na função round, eu chamei de comando, mas é uma função na função round. E aí a função round, ela recebe um número ou uma coluna para serem arredondados. No caso aqui, essa coluna aqui feita a operação aritmética, o resultado dela é uma coluna. E o número de casas decimais que você quiser. Se você não especificar esse segundo parâmetro, ele arredonda na vírgula. Ele põe 0 casas decimais. Então o round ele serve para você controlar aí quantas casas decimais você quer no seu resultado. E as últimas funções agregadoras que a gente vai ver é o min e o max. Bem óbvio, o min retorna o menor valor daquela coluna e o max o maior valor daquela coluna. Então, quando eu dou aqui select max total for invoice, eu estou pegando o valor do maior total, da invoice com maior total. E aqui embaixo, eu estou pegando para cada álbum, porque eu estou agrupando aqui group by album ID, eu estou pegando a faixa com a menor duração e a faixa com a maior duração. Eu não sei que faixa é essa, eu só estou pegando o valor. A duração da faixa com menor duração e a duração da faixa com maior duração. Se vocês executarem, vocês vão ver que é exatamente isso que ele dá. E aqui, inclusive, eu poderia operar esses dois. Se eu quiser saber a diferença entre a menor faixa e a maior faixa para cada álbum, seria só eu subtrair aqui o resultado desse max pelo resultado do min. Um exercíciozinho aí para vocês tentarem. Se quiser pode dar uma pausa no vídeo e tentar, mas não fique muito tempo tentando, porque isso aqui não vai dar certo. Você pode tentar e depois voltar aqui para ver por que não vai dar certo. A solução óbvia seria essa daqui, pelo que a gente já aprendeu. Eu faço um select aqui e eu quero então a ID dos clientes que o total de compra seja maior ou igual a 40. Então eu faço aqui o total de compra para cada cliente, eu agrupo na tabela invoice pelo Customer ID, que eu estou agrupando por cliente, e tiro a soma para pegar o total de compra daquele cliente, e aí eu tento filtrar por essa coluna, onde essa coluna Total Sum é maior ou igual a 40. Aí vocês vão tentar executar isso e isso vai dar errado, porque ele vai reclamar que o Total Sum não existe pro where, e de fato o comando where não aceita colunas criadas com dados agregados. O where só aceita as colunas originais da tabela. Você não pode usar nenhuma coluna agregada no where. O where ele opera antes de todas as agregações. Ele vai fazer a filtragem dele antes de todas as agregações. E se eu quiser filtrar pelo dado agregado? Aí para isso a gente tem o having. O having ele é muito parecido com o where, tá? Só que o where ele filtra antes da agregação e o having filtra depois da agregação. O having ele sempre vai vir junto do group by. Você vai pôr o group by, as colunas que você quer agrupar, e o having tem que vir logo depois. Se você pôr qualquer outra coisa aqui no meio ou pôr o having antes do group by, vai dar erro no seu comando, porque o having ele tem que estar associado ao group by.
E aí aqui você pode usar uma coluna agregada para fazer a filtragem. Então a solução daquele exercício que a gente não conseguiu fazer, fica essa daqui. É só eu pôr o having aqui logo depois do group by, e aí eu consigo filtrar por essa coluna total sum, que é uma coluna agregada do group by. E aí o último conteúdo aqui antes da gente passar para a gravação original da aula é o distinct. O distinct ele é um modificador do select que ele vai, dentre as colunas que você selecionar, ele vai tirar dados repetidos. Então eu estou selecionando aqui country state da customer. Se vários clientes tiverem o mesmo país e estado, ele vai pôr esse país e estado uma vez só no resultado da query. Note que isso é equivalente a você dar um group by nessas colunas e não colocar nenhuma função agregadora. O resultado que essas duas queries aqui vão dar vai ser praticamente o mesmo. Não é o mesmo, é uma questão de ordenação. Às vezes ele ordena diferente dependendo de como está estruturada a tabela. Esses dois aqui vão retornar uma ordem diferente. Mas os valores vão ser os mesmos. Tá? E essa parte aqui eu acredito que já esteja na gravação da aula. Eu vou cortar agora para a gravação da aula. Agora gravando, vamos continuar nossa aula. Então, continuar com um exercíciozinho prático aí para vocês. 3 questões para vocês responderem aí rapidinho. Você não precisa da sigla não, Nicolas. Tem uma coluna cidade na tabela dos clientes. É só consultar ela. Quem estiver fazendo aí, essa daqui vai dar 2, se vocês quiserem conferir se está certo. Essa daqui vai ser 1. E a última vai ser 227. Quem conseguir fazer as 3 aí, me avisa para saber para continuar. Essa segunda aqui, vocês vão fazer com a tabela Playlist Track, tá? Que é a tabela que associa faixas às playlists. E essa daqui, que nem a gente estava mexendo mais cedo, vai ser com a track. Mas... Tá certo sim, Luiz. Isso mesmo. Você vai pegar o máximo... Ah, não, pera. Não, tá não. Você tem que pôr o group by também. Senão ele vai pegar o maior valor da tabela inteira menos o maior valor da tabela inteira. E aí, tem alguém fazendo ainda ou a gente pode continuar? Eu achava que eu ia pôr a solução desses aqui, mas peraí, eu tenho aqui no computador. Eu fiz as 3 aqui. Então, a questão 1 aí, você vai dar um select count, asterisco customer, where city igual a Paris, bem simplesinho, o conteúdo aí do iníciozinho da aula. A segunda, você vai pegar um select playlist ID from playlist track, aí agrupar isso pelo playlist ID e ordenar pelo count. Não precisa nem criar uma coluna com isso. Eu coloquei o limite aqui 1 só porque eu só estou interessado no maior, mas não é obrigatório. E na terceira, um select album ID from track, agrupando pelo álbum ID, ordenando pelo máximo do millisecond menos o mínimo do millisecond. Então ele vai agrupar por todos os álbuns IDs, em cada álbum ID ele vai ordenar pela diferença entre o máximo e o mínimo decrescente, então o primeiro vai ser o maior de todos. Agora, vamos dizer assim, um dos conteúdos mais importantes do curso, que é o Join. É um conteúdo extremamente importante e que muitas vezes pode ser um tanto quanto confuso. Então eu peço aí vocês que concentrem agora
para a gente conseguir entender direitinho como é que funciona. O que é o join? O join é o mecanismo que você associa dados entre tabelas. Você cola, a associação ela já existe, né, pelas IDs, mas é como você cola essas tabelas usando essas IDs. Existem várias maneiras diferentes de colar essas tabelas. Então, vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Eu tenho aqui essa tabela, que é um corte aí pequenininho dessa base que vocês estão trabalhando. E aí eu tenho aqui uma coluna Artist ID, que é uma chave externa. Ela é um ID de uma outra tabela. A gente dá esse nome de chave externa ou chave estrangeira para esse tipo de coisa. E ela vai estar referenciando uma chave primária de uma outra tabela. Então, sempre uma chave estrangeira vai estar referenciando uma chave primária de uma outra tabela. A gente pode até já enxergar aqui as referências. Então, esse álbum aqui, o álbum número 1, ele é um álbum do artista número 1, que é o AC/DC. O álbum número 2 é um álbum desse artista Accept. O número 3 também é desse artista. O número 4 é do AC/DC, número 5 do Aerosmith. Então, a gente quer justamente um mecanismo para fazer essas conexões aqui. E eu não ter que ficar acessando duas tabelas ao mesmo tempo para ver o que eu quero. Na verdade, eu quero poder acessar duas tabelas ao mesmo tempo. Eu não quero ter que individualmente acessar duas tabelas quando eu quiser saber de quem que é esse álbum aqui ou de quem que é esse álbum aqui, seja qual álbum for. Então, esse é o mecanismo que o join dá para a gente. Certo? Então, essas associações são declaradas através do join para o SQL te retornar a tabela agrupada. Ele retorna uma tabela com esses dados já agrupados. O tipo mais simples de join, que é inclusive o padrão do SQL, é o chamado inner join. E a gente tem até que é bem comum esse diagrama de Venn aqui para descrever esses joins. Você tem todo o conteúdo da tabela A aqui desse lado, todo o conteúdo da tabela B. O inner join, ele só vai voltar os dados que estão nas duas tabelas. Tá? Então, se não tiver um correspondente na outra tabela, o inner join não vai considerar aquele registro na hora que ele estiver fazendo a junção. Nesse exemplo aqui, todo mundo tem um recíproco. Todo mundo tem alguém para apontar na outra tabela, mas nem sempre vai ter. Tá? Quando você está lidando aqui com ID, é comum ter, mas nem sempre vai ter. Às vezes essa ID pode ser opcional, você pode ter associação ou não, então nem sempre vai ter. E aí, quando não tem o inner join, ele só pega quem está ali em comum para as duas. Para enxergar isso mais fácil, eu peguei um outro corte aí dessa tabela, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa tabela aqui, álbum com A minúsculo, e essa tabela artística com A minúsculo, que são dois cortes aí da tabela da base original de vocês. Quando eu faço um inner join dessas duas tabelas, eu digo que esse Artist ID aqui e esse Artist ID aqui são a mesma coisa. Um está referenciando o outro. Então, eu faço essa associação. Esse aponta para esse. E aí ele vai tentar fazer o match. Ele vai pegar aqui, tem dois aqui. Na verdade, ele começa aqui em cima. Eu tenho um aqui. Tem alguém aqui na tabela Artist que tem o Artist ID 1? Não tem. Então, eu ignoro essa linha, porque eu estou fazendo um inner join.
Outras formas de join não vão ignorar essa linha, mas o inner join ele vai ignorar. Aí vem para a próxima. 2. Quem é 2 na tabela artista? Tá aqui. Então, deu match. Vou para o próximo. 2. Artista ID 2. Tem 2 aqui na tabela artista. Então, deu match. E aí, aqui, ó. Esse match aqui, esse primeiro match, resultou nessa primeira linha. Esse segundo match resultou nessa segunda linha aqui. Aí ele vai para o próximo. Eu tenho um aqui. Eu tenho um na tabela artista? Não. Então, joga fora. Aí veio para o próximo aqui. 3. Tem 3 na tabela artista? Tem. Aí esse aqui resultou nessa linha aqui. E o último aqui, 4. Tem 4 na tabela artista? Tem. Então, esse match aqui resultou nessa linha. E essa última linha aqui da tabela artista não foi usada, foi jogada fora. O ON, ele está me dizendo onde que é a associação. Em qual coluna que eu tenho que procurar, o SQL tem que procurar a associação. Qual coluna que o SQL tem que fazer esse match. Então, ele está falando aqui, seleciona tudo da tabela álbum, join na tabela artista, e aí eu tenho que dizer qual coluna nas duas tabelas aqui coincidiu do nome da coluna ser igual, mas nem sempre é, tá? É uma prática comum nessa tabela aqui, essa coluna só chama ID. Não é sempre que você tem esse nome igual, não. E aí eu vou dizer aqui, eu quero que a coluna Artista ID da tabela álbum seja feita match na coluna Artista ID da tabela artista. Então eu tenho que associar, dizer que coluna para associar essas duas tabelas. Deu para entender o papel do ON, Nicolas? Na verdade, todo mundo. O ON é justamente onde você vai dizer, e aqui é sempre um igual, tá? Não existe fazer join com qualquer outro operador relacional aí, não. É sempre igual. Vai dizer qual coluna que é a equivalente na outra, numa tabela e na outra. E foi importante, você tem que dizer que quando você passa a mexer com mais de uma tabela, você sempre tem que acessar as colunas especificando a tabela. Isso aqui é novidade para vocês, a gente não fazia isso antes, de pôr aqui álbum, ponto, o nome da coluna, artista, ponto, o nome da coluna. Se eu quisesse dizer aqui no select quais colunas eu tenho que acessar, eu teria que fazer a mesma coisa. Tabela, ponto, coluna. Tá? Porque aqui agora eu estou trabalhando com mais de uma tabela ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ser explícito de qual tabela que eu estou acessando aquela coluna. E aí o inner join ele faz isso. Tudo que não tem um equivalente na outra tabela, ele joga fora. Então, ele só vai pegar aqui a interseção entre as duas tabelas, dado aquela chave em comum que as duas têm. A sintaxe em geral é essa daqui. Aquilo que eu falei. Você tem que ser explícito no nome, nas tabelas que você quer acessar. Nas colunas, você tem que dizer de qual tabela aquela coluna pertence. E aí você pode selecionar aí quantas tabelas você quiser. E você pode fazer tudo que a gente aprendeu até agora. Você pode fazer agrupamento, você pode usar a função agregadora, você pode fazer tudo. Só que em tudo que você for fazer, você tem que ser explícito de qual tabela aquela coluna pertence. E aí, from a tabela da esquerda, então, essa tabela aqui da esquerda, ela sempre vai ser a tabela que está no from. Join, tabela 2 seria a tabela da direita. A tabela B aqui nesse diagrama. E aí você vai dizer em qual coluna estão tá a chave externa na tabela da esquerda, em qual coluna está a chave na tabela da direita. Tá? Então, você vai dizer qual coluna que é equivalente à outra. Essa ordem aqui de qual dessas duas vem primeiro não importa muito. Você pode trocar sem problema. Mas tem que ter uma coluna de uma tabela e uma coluna da outra para elas serem
associadas. Tranquilo? Exercício. Eu quero uma query que retorne o nome do álbum e a duração em minutos dos 5 álbuns mais longos. Então, vocês vão ter que fazer um join aí entre quais tabelas vocês vão ter que fazer o join para responder essa primeira questão. Eu vou precisar da tabela álbum, né? Com certeza, porque eu quero o nome do álbum. E qual a outra tabela que eu preciso aqui associar para descobrir a duração do álbum? Tabela que a gente usou agora mesmo para fazer duração de álbum. A track. Então, nessa primeira aqui, você vai ter que fazer um join entre essas duas tabelas. E a questão 2 aí eu vou deixar mais em aberto aí para vocês verem se vocês conseguem responder ou não. Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, perfeito. Dá para ler os dois lados? Aí vocês conseguem ver a sintaxe e o exercício ao mesmo tempo. Uma observação aí, o join ele sempre vem logo depois do from, tá? Acho que eu não escrevi em nenhum lugar do slide, não. Mas, em geral, a sequência que você tem é select, from, join. Aí, depois do join, normalmente você vem o group by. Se tiver o having, se tiver o where, order by e o limit no final. Limit e offset por último. Em geral, essa é a ordem que você faz a SQL. Tem alguns desses comandos que não importa a ordem, tem outros que a ordem importa. Então, se você tentar executar alguma coisa e der um erro, tenta conferir a ordem se está certo. É a resposta da segunda questão aí, Amon. Se quiser tentar. Quem ainda está fazendo, ainda tem alguém fazendo a primeira questão? Tá, vou dar mais um minutinho. Nicolas, você tem que fazer um group by no álbum.title e somar a duração das faixas. Aí você está pegando as faixas individuais. E está faltando um L em algum dos milisseconds aí que você digitou. Além disso. É isso? Não. O primeiro millisecond está milliseconds, Nicolas. Tem que tirar tem um N a mais aí no meio da palavra. E eu seria mais explícito nesses parênteses aí da sua divisão, para não correr o risco de a ordem de operação ser feita errada. Então, aqui, ó, eu colocaria assim. Mandei aí no chat como que eu colocaria, só para ser um pouquinho mais explícito na ordem de operação dessa multiplicação e dessa divisão. Então, qual que é a solução aí? Na verdade, aqui já está um passo além. Deixa eu voltar aqui. Solução da pergunta 1, é isso mesmo, eu quero 5. É essa. Eu vou pegar o title do álbum, da tabela álbum, vou pegar o track, os milisseconds da tabela track, e vou fazer aquela mesma operação que a gente estava fazendo lá antes. Eu somo todos os valores dela, divido por 60.000, eu arredondo para 2 casas decimais, eu pego isso como duração, aí eu pego from track, join álbum. Nesse caso, isso aqui não importa, essa ordem de qual tabela você pega primeiro, não importa para esse caso, para inner join. Tá? A resposta vai ser exatamente a mesma se eu pôr o álbum no from e o track no join ou vice-versa. Mas, em geral, a gente coloca a tabela que tem mais informação no from e a que tem menos informação no join. Em geral, a gente usa isso. Quando você está falando dos outros joins, que a gente vai ver, aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. E aí eu faço o join do álbum com track no álbum ID, nas 2 tabelas, agrupo pelo álbum ID na track,
Eu poderia agrupar pelo álbum ID ou pelo título. Isso aqui eu agrupando pelo álbum ID só toma conta do fato de eu poder ter 2 álbuns com o mesmo título. E aí eles não seriam agrupados se eu agrupar pelo álbum ID, mas pelo título eles seriam considerados um álbum só. Dou um order by pela duration, que eu defini aqui em cima, decrescente, limito 5. Certo? A segunda questão, é possível retornar também o número do artista? A resposta é sim. Como? Colocando 2 joins. Eu posso fazer um segundo join aqui. Join artist on. Aí eu tenho que tomar cuidado aqui. Quem que tem a coluna que eu vou associar ao artista? Não é o track. A tabela track não tem... Tem a tabela track aqui aberta? Não. A tabela track não tem a ID do artista. Tá? Vocês vão virem que olhar ela não tem a ID do artista. Então não é a tabela track, é a tabela álbum que tem a ID do artista. Álbum.artista.id vai ser artista.artista.id. E aí agora, quando eu faço esse segundo join, eu posso vir aqui em cima e carregar também a coluna artist.name. Põe a vírgulazinha. Você vê aqui que eu estou acessando 3 tabelas simultaneamente. Eu estou pegando o título da tabela álbum, o nome da tabela... O nome... aqui eu tenho que cuidar de fazer isso aqui, ó, renomear esse nome. Vou renomear ela para artista. Aí fica pronto, beleza. Eu vou renomear o álbum também. Eu estou pegando o título do álbum da tabela álbum, o nome do artista da tabela artista e a duração como uma agregação, um group by na tabela track. E aí a gente vê aqui que nem música é. Ele tem coisa aqui que não é música. Isso aqui é série de TV. Por isso que é tão longo a duração. Isso aqui veio, essa tabela que a gente está usando veio da biblioteca do iTunes de uma pessoa. Um dia ele pegou e falou, vou pegar minha biblioteca do iTunes e transformar numa tabela de exemplo para as pessoas que estão aprendendo SQL. E pelo que ele estava assistindo, eu diria que ele tem mais ou menos a mesma idade que eu e mais ou menos o mesmo gosto. Então, deu para entender o que eu fiz aqui nessa questão 2? Eu juntei mais uma tabela aí. E você pode juntar quantas você quiser. Pode encadear quantos joins forem necessários aí para montar a query que você precisa. Certo? Alguma dúvida disso? Podemos continuar? Então, um exemplo aqui da solução, bem parecido com o que eu fiz lá no SQLite Studio. E a solução do 2 é só eu concatenar 2 joins. Eu ponho um join depois do outro para juntar com a tabela do artista e carregar o nome do artista. Vamos ver agora o left join. O left join, ele vai retornar todos os elementos da tabela original. Lembra lá no inner join que eu joguei coisa fora? Vou voltar lá no inner join, ó. Eu joguei essas 2 linhas aqui fora. Eu joguei a linha 1 e a linha 4 fora, porque não tinha um match na tabela de artista. O left join, ele não joga isso fora. Se não tiver o match, ele carrega isso para a tabela unida, só que ele põe um valor nulo nas colunas da tabela externa, porque ele não tem dado para preencher aquilo. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Ele vai vir aqui do mesmo jeito, de um por um. Vem aqui no ID, na primeira linha da tabela álbum. Tem algum artista aqui para isso? Não tem. Então, aponto para o null. Aponto para o null aqui. Vem para o 2. Tem? Tem. Faz o match. Vem próximo. 2. Tem? Tem. Faz o match. Esse aqui. 1. Tem? Não tem. Aponta para o null. 3. Tem? Faz o match. 4. Tem? Faz o match. E aí, a tabela de resultado é essa daqui embaixo, ó. Tá vendo que as duas
linhas que não teve match, ele colocou a linha aqui, só que no valor do artista ID e do artista que deveriam vir da tabela artista, ele colocou null, porque ele não tinha informação para preencher ali. Deu para perceber a diferença do inner para o left? Estou achando vocês muito quietinhos. Não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo fácil de se confundir. Tá dando para entender? Então, isso aqui vocês não vão conseguir fazer na prática, o left join, porque a tabela de vocês ela é cheia, ela está completa. Luiz, vai depender da situação. Se eu tiver numa situação que eu preciso ver todo mundo da tabela da esquerda, eu preciso garantir que eu estou percorrendo todo mundo da tabela da esquerda, eu vou usar o left. Depende de situação a situação. Eu não tenho muito como dizer aqui o que é. Mas eu vou pegar um exemplo prático que eu passei, que eu mexi com isso recentemente. A gente estava, no ano passado, a gente estava processando uns dados de registro de agravo de doença. Tem algumas doenças que as secretarias municipais consideram sérias e toda vez que tem caso dessas doenças que eles consideram sérias, eles fazem o que eles chamam de um agravo. E aí cada doença dessas podia ter uma subtabela com informações coletadas específicas daquela doença. A gente estava mexendo com o Covid. Então, você tinha uma lista grande de agravos e algum desses agravos tinha uma informação a mais registrada numa tabela separada de dados específicos de agravo de Covid. E aí você tem que fazer o join entre essas duas. Só que se você tiver, por exemplo, se quiser descobrir qual porcentagem dos agravos são de Covid, você tem que manter a informação completa da tabela completa dos agravos. Você não pode filtrar só os do Covid. Se você quiser acessar só as informações do Covid, você tem que fazer o inner para ele pegar só agravos onde tem o dado do Covid associado. Então, isso seria meio que um exemplo aí, onde você usaria o left e onde você usaria o inner. 99% do tempo você vai usar inner. Mas de vez em quando, tanto é que o inner, você nem usa, você nem diz que você está fazendo inner, você só diz join para o SQL. Porque ele é o join padrão mesmo. Mas às vezes você precisa do left ou de outros que a gente vai ver também. A sintaxe é muito parecida, você só põe o left aqui, tá? A gente não vai rodar isso, porque isso não vai funcionar lá na tabela, esse query aí. Na verdade, eu fiz um truque que amanhã eu vou ensinar para vocês, para conseguir essas queries. Se alguém me lembrar, amanhã eu volto nesse exemplo aqui para mostrar o truque que eu fiz quando a gente vê subquery. A gente tem o right, que é tão parecido com o left que eu esqueci de mudar o nome ali no texto. Só que ele vai mudar o lado aí que ele pega. Então, o right, ele inverte. Ele tenta fazer o match da direita para a esquerda, e aí quem não tem match, ele associa um valor nulo. Então, é esse exemplo aqui, ó. É como se ele estivesse fazendo de trás para frente. Eu tenho o álbum com o artista 2, eu tenho esse, aí vai dar essa linha, e eu tenho esse, que vai dar essa linha. Aí passa para o próximo. Eu tenho com o artista 3, eu tenho esse, que vai dar essa linha. Eu tenho com o artista 4, eu tenho esse, que vai dar essa linha. Eu tenho com o artista 5? Não. Aí eu crio uma linha aqui para ele, com os valores da tabela da esquerda como null. Mesma coisa aqui que no left, quando eu não tinha valor na tabela da direita, eu colocava null.
No right, quando eu não tenho o valor na tabela da esquerda, eu coloco null. Certo? Sintaxe muito parecida, só pôr um right aqui na frente do join, você está dizendo que você vai fazer um right join. E a gente tem o full join também, que eu vou pegar todas as linhas das duas tabelas e onde eu não tiver uma linha respectiva na outra tabela, eu vou preencher como null. Então aqui ele faz match de todo mundo. Quem não tem match, ele associa a um null. E aí esse aqui é o resultado. E aí você vê que ele vai percorrendo, na verdade, quando ele faz isso aqui, ele percorre primeiro a tabela da esquerda. O mais usado é o inner e o left. O full também é meio raro de usar. Na verdade, o mais usado é o inner. É o inner e ponto. Aí os outros são de vez em quando. Aí ele vai percorrendo, ele percorre aqui primeiro na tabela da esquerda, vai percorrendo tentando fazer o match, onde ele consegue ele faz, onde ele não consegue ele associa ao null, e aí no final ele pega, vem aqui na tabela da direita, todo mundo que sobrou que não teve match, ele associa a um null aqui pelo outro lado. Então o resultado dá isso aqui, é uma tabela que em algumas partes você tem null de um lado, em outras partes você tem null do outro. E você vê que é um comando pouco usado pelo tamanho do comando. Olha o que você tem que escrever aqui para fazer isso. Full outer join. Então, assim, não. O outer join não está entre os mais usados, não. Certinho? Sintaxe parecida, só full outer join. E eu vou mostrar mais alguns exemplos de join que vocês podem esbarrar aí, principalmente se vocês forem pesquisar material para estudar na internet, mas isso aqui definitivamente não é importante e são meio que truques, tem mais ainda. Tem mais áreas aqui nesse diagrama que você pode deixar colorido ou não. O primeiro deles são os excludings. Na verdade, os excludings nem são nativos do SQL, mas você tem como fazer ele, que é, se você quiser só a parte da tabela da esquerda que não está associada a uma tabela da direita, você pode usar o left excluding. Não sei exatamente qual é a grande utilidade disso, que isso dava para fazer sem o join, mas dá para fazer com o join também. Sem o join, isso aqui ficaria um select asterisco from T1 where, aí aqui, ó, a ideia externa é essa linha aqui, ó, where T1.xt id is null, que faz a mesma coisa. Mas você pode usar um comportamento parecido aqui com esse left excluding join, se você quiser excluir parte da tabela B e não a tabela B inteira. Se você tiver uma coluna da tabela B que é parcialmente preenchida e você quer excluir quem essa coluna é preenchida, você faz uma coisa parecida com isso. O left excluding join, o right excluding join, mesma lógica, só que você vai fazer isso para o outro lado. Juan, é possível, eu não vou entrar em detalhe hoje, você tem que tomar uns cuidados, umas considerações. Se você fizer um left e um right com as mesmas tabelas, entre as mesmas tabelas, isso vai virar uma bagunça. Não faz muito sentido você fazer um left e um right com a mesma tabela. Mas às vezes você quer fazer o left com uma tabela e o right com a segunda tabela. Isso faz sentido, você só tem que pensar bem na estrutura de cada passo intermediário seu para ver se isso faz sentido o que você está fazendo. Uma coisa boa para você interpretar essa
vamos dizer assim, essa concatenação de vários joins, vamos voltar aqui para eu mostrar, é fazer um join de cada vez. Então, aqui, ó, por exemplo, eu estou querendo chegar nisso aqui, que foi o que a gente fez. Só que eu quero ver se eu consigo fazer esse segundo join aqui, se ele faz sentido. O que eu faço? Eu faço o primeiro join e vejo o resultado. E aí eu imagino o seguinte, verdade, não faz muito sentido com isso aqui. Faz mais sentido eu fazer desse jeito aqui. Eu pegar um asterisco aqui. Beleza, eu fiz o primeiro join, e aí o segundo join, ele vai estar sendo feito entre essa tabela aqui intermediária, que é o resultado do join das duas primeiras tabelas. Então, ele vai estar sendo feito entre essa tabela aqui e a terceira tabela. Como vai ser esse join com a terceira tabela? Depende da sua situação. Você pode fazer ele como você quiser. Mas aí você tem que avaliar. Faz sentido se eu fiz um left join com a primeira tabela, e aí a minha tabela intermediária deu tal coisa. Faz sentido eu fazer o right join com a segunda tabela ou não? Mas sempre essa sequência de joins você pode construir ela dessa maneira. Você faz o primeiro join, dá um select asterisco desse primeiro join e vê o que foi a tabela intermediária gerada. Aí você se pergunta, faz sentido eu fazer um join dessa tabela intermediária com a terceira tabela? Como que faz sentido eu fazer esse join? E aí você tem que analisar isso. E aí, a partir do momento que faz sentido, aí você pode vir aqui e fazer o terceiro join. No caso aqui, eu não estou interessado em fazer left or right, porque essas tabelas aqui são completas umas com as outras. Elas não vão ter informação faltando, mas em muitas situações você vai ter. Aí fiz o meu segundo join. E aí, quando eu fiz o segundo join, eu adicionei mais informação aqui na tabela intermediária. E aí, quando eu faço o select aqui, eu especifico as colunas select aqui, ele vai pegar dessa tabela intermediária aqui, final, depois de ter feito todos os joins. Deu para esclarecer, Juan, essa sua dúvida de misturar as queries? Tá. Então, essas são os excluding joins. Dependendo da situação, pode fazer sentido ou não. Não quero que vocês se preocupem com isso, não precisa nem voltar para estudar isso aqui, eu só quero mostrar para vocês que existe. E quando vocês forem pesquisar por join na internet, vocês vão ver muito também, normalmente, quando o pessoal lista esses todos. Mas daqui, desses menos importantes, esse aqui, vocês nem mal precisam lembrar que existe. Assim, tem uma vaga ideia de que isso aqui existe, já é o suficiente. A mesma coisa que a gente fez aqui com left e com right. Ah, não, aqui tem um exemplo do left excluding e do right excluding. Então, eu peguei aqui, para o left, se eu for tentar fazer um left, esse cara aqui vai apontar para o null, esse cara aqui vai apontar para cá, esse cara aqui vai apontar para cá, esse aqui vai apontar para o null, esse vai apontar para cá e esse vai apontar para cá. Eu faço a associação normal do left e no final eu pego só quem apontou para o null e é o que eu tenho aqui. São as duas linhas que tinham apontado para o null. Mesma coisa no right. Eu faço a associação, pego quem sobrou aqui depois de ter feito todas as associações e coloco ele na tabela. E dessa mesma maneira, a gente pode fazer com o alter também. Com o alter, eu faço as associações, como se eu estivesse fazendo o alter. Esse vai para cá, esse vai para cá, esse aqui vai para o null, esse vai para o null, esse vem para o 3, esse vem para o 4, esse aqui sobrou, vai para o null também, só que vai para o null pelo outro lado. E aí eu só pego quem sobrou apontando para o null aí. Então são essas duas linhas aqui da tabela alvo e essa linha aqui da tabela artista. Eu estou pegando também eu estou pegando meio que o complementar da interseção aí dos dois colunos, dos dois conjuntos, contando que os dois conjuntos englobam todos os dados.
E aí o cross-join. Cross-join é bem diferente, e esse eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção. Eu não vou cobrar ele de vocês, mas eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção, que esse é bom vocês lembrarem que ele existe. Eu não vou cobrar, mas é bom vocês lembrarem que ele existe. O que o cross-join faz? Ele associa duas tabelas sem chaves. Você não precisa ter chave externa, chave... Você não precisa ter nenhuma associação real entre as duas tabelas para fazer um cross-join. Para que serve um cross-join? O cross-join ele serve para você fazer uma combinatória 2 a 2 entre as duas tabelas. Basicamente é isso. Então, você pega o elemento 1 da tabela A e associa ele com os 3 elementos da tabela B. É um Depois produto você pega cartesiano, né? Hã? É um produto cartesiano. E associa com os 3... Eu usei a palavra combinatória, mas a palavra produto cartesiano é perfeito. Você faz um produto cartesiano dos dois. E é o que ele faz aqui. Ele pega cada um e põe para todo mundo. Então, eu tinha 4 artistas aqui, eu estou fazendo um cross-join da artista com artista. O cross-join faz sentido fazer da tabela com ela mesma ou da tabela com outra, as duas coisas fazem sentido. E aí, se eu fizer, por exemplo, de artista com artista, eu não fiz da artista com álbum, porque ia dar 6 vezes 4, ia dar um monte de linha. Da artista com artista deu um pouquinho menos, deu só 16 linhas. E aí ele fez essa combinação, esse combinatório aqui dos dois. Então, essa é a sintaxe do cross-join. Você pega from uma tabela, cross-join, outra tabela. Alguma dúvida nos joins? Agora tá tranquilo. Acabou. Esse é o último join que a gente ia ver. Para a gente encerrar a aula de hoje, um exercíciozinho aí prático. Quem terminar está liberado. E a gente está indo para o final da aula só meia hora antes da hora hoje, com 50 slides. Então, quero que vocês façam aí esses 4 exercícios. Eu já vou postar o slide da aula de hoje. Se vocês quiserem já até consultar aí. Só vou precisar tirar ele daqui. O Classroom está meio bugado para mim hoje. Na hora que eu fui entrar para a aula, ele disse que a matéria de banco de dados não existia. Aconteceu isso comigo também. Disse que o Classroom de álgebra linear nunca tinha existido. Só que eu recarreguei a página e ele funcionou. Eu precisei recarregar algumas. Eu já estava preparando para mandar mensagem avisando que não ia ter aula porque eu não conseguia entrar. Pronto, já está o PDF do slide no Classroom. Professor, Oi. essas questões aí já são da lista de exercício ou não? Oi? Essas questões já são da lista de exercício dessa semana? Não. Se a gente não conseguir terminá-las hoje agora aqui no horário da aula, que eu acho que vai dar tempo, eu estava planejando pôr elas, mas a gente está com bastante tempo, as questões da lista vão ser outras. Entendi. Essa 2 aqui, ó, vocês vão precisar fazer uma cadeiazinha de joins. A identificação ou talvez não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, precisa não. Mas essa 2 aqui, vocês vão ter que acessar a tabela Invoice Line. É nessa tabela que ele associa invoices ao Track ID. Não, vocês vão precisar fazer uma cadeia assim, porque da Invoice Line vocês vão ter que associar com a Track, depois com o álbum, depois com o artista. Então vai ter que fazer uma cadeiazinha de joins aí nessa segunda questão. Eu vou pôr essas 4 questões como as primeiras 4 questões da lista, mas eu vou colocar umas questõezinhas a mais, tá? Não vai ser só isso, não.
Acho que eu vou começar a fazer isso sempre. Esse último exercício do dia que eu costumo fazer ele um pouquinho maior, eu vou começar a pôr ele como início da lista, mas com umas questões a mais para vocês fazerem depois. Tranquilo. Quem não consegue fazer agora, pode ir. Essas 4 questões vão estar na lista. Vai ser essas 4, mais algumas. Os slides já estão no Classroom.